Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Hoje eu vou contar a história de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956 em Michigan, Estados Unidos. Ela era filha de Diane Wuornos e Leo Dale. Ela era caçula, tinha um irmão mais velho chamado Kit, nascido um ano antes. Quando Aileen nasceu, o seu pai já estava preso por ter estuprado e assassinado uma menina de 7 anos. Em 1960, sua mãe Diane deixa ela e o seu irmão aos cuidados dos avós, Laurie e Brita. A Aileen ela sempre acreditou que, na verdade, os seus pais verdadeiros eram os avós e acreditava que a sua mãe Diane era uma irmã mais velha. Enquanto isso, o seu pai, em 1969, ele se suicida na prisão. A Aileen ela nunca chegou a conhecê-lo. Durante o tempo que ela passou com seus avós, lembrando que os dois eram alcoólatras, a Aileen ela sofreu constantes abusos sexuais, ela era constantemente espancada pelo avô, abusada. Aos 11 anos de idade, a Aileen ela já começa a praticar atos sexuais com o próprio irmão, que era praticamente um dos vínculos mais fortes de carinho que ela tinha na família. Na vizinhança, ela acaba ficando conhecida como encrenqueira, como uma menina muito solitária, uma menina difícil de conviver. Ela trocava favores sexuais por bebidas, cigarros, comida. Em 1970, aos 14 anos, a Aileen ela engravida. Na verdade, ela foi estuprada por um amigo de seu avô. Há boatos de que ela teria sido estuprada pelo avô, mas isso nunca foi comprovado nem por ela. Ao dar à luz, ela se vê obrigada a dar o seu bebê para adoção. Algum tempo depois, a sua avó ela falece em 1971 e ela tinha 15 anos. Logo em seguida que a sua avó falece, o seu avô ele coloca ela e o irmão para fora de casa. A Aileen então começa uma luta por sobrevivência nas ruas, no qual ela, para sobreviver, ela acabava se prostituindo. Ela dormia dentro de carros, ela dormia embaixo de viadutos. Sua primeira prisão foi em 27 de maio de 74, após ela dirigir alcoolizada, atirar num veículo e ter roubado um revólver. Mas ela nunca compareceu ao julgamento. Em 1976, ela conhece Lewis Grates. Ele era dono de um clube de iate com quem se casou, mas ela continuava bebendo, continuava indo aos bares, sempre arrumando confusões. No mesmo ano, em 1976, o seu marido ele falece devido a um câncer no esôfago. A Aileen, a partir daí, só tende a piorar. Para sobreviver, ela continua se prostituindo, ela continua roubando, fazendo pequenos furtos. Ela usava cheques fraudados e muitas das vezes ela usava um nome falso para não ser pega. Um tempo depois, em 1987, a Aileen ela conhece a Tyra Moore. Elas se conhecem em um bar gay da cidade, elas começam a namorar e depois, pouco tempo depois, elas começam a morar juntas. Em 13 de dezembro, o corpo de Richard Mallory foi encontrado em uma interestadual em Volusia. Ele foi baleado 3 vezes e enrolado em um tapete. No dia 1º de julho de 1990, a polícia encontra o corpo de David Spears. No dia 6, o corpo de Charles. Em 4 de agosto, o corpo de Troy Eugene. E também encontraram o corpo de Charles Richard em 12 de setembro e de Walter Antônio em 19 de novembro. Todos os corpos eram de homens de idade de 40 a 65 anos. Todos com as mesmas características de cena de crime. Todos baleados, encontrados no meio de uma floresta e seus carros abandonados um pouco adiante. O que chamou a atenção da polícia era que não parecia ser um padrão de assassinatos de um homem, por causa do calibre da arma. O calibre que foi usado para matar esses homens foi o calibre 22. A polícia achava isso porque normalmente homens, quando eles matam, eles usam sempre calibres mais potentes. A polícia já caracteriza como sendo um serial killer, mas ainda na dúvida de que se era uma mulher ou não. Eles só têm a certeza de que foi uma mulher, que poderia ser uma serial killer mulher, devido a uma característica encontrada em todos os carros abandonados das vítimas. Todos os carros abandonados das vítimas, eles tinham o banco do carona muito pra frente. Então, ou era um homem muito baixo que estava assassinando aqueles homens, ou era uma mulher. Até que a polícia recebe a ligação de um acidente em frente à casa de uma senhora. E essa senhora disse que nesse acidente tinha 2 mulheres, uma morena e uma loira. Elas batem o carro em frente à casa dessa senhora, descem do carro sangrando e começam a discutir muito. E essa senhora, ela oferece ajuda e elas, no mesmo momento, elas dizem que não precisa, entram no carro e saem dali.
mas elas acabam abandonando o carro logo em seguida. A polícia ela vai até o local do acidente, né, pra ver o que tinha acontecido. Chegando lá, eles encontram o carro abandonado por elas. E aí a polícia tem uma grande surpresa. O carro pertencia a Peter Simmons, um marinheiro mercante aposentado de 65 anos que desapareceu em 7 de junho depois de deixar sua casa em direção à Flórida. A polícia faz o retrato falado dessas duas mulheres e divulga na televisão. Tyra acaba vendo o seu retrato falado na televisão e acaba tendo uma grande discussão com a Aileen. E a Aileen, ela diz que não sabe, que não sabe dizer, e então a Tyra fica muito zangada e acaba indo embora. Como o retrato falado da Aileen, ela estava já por todo o estado, eles recebem ligações de bares informando que tinha uma mulher loira que sempre ia lá, bebia demais e sempre acabava arrumando confusão, que era muito parecida com a mulher que estava aparecendo na televisão. Até que a polícia decide ir até um desses bares, no qual estavam fazendo a denúncia, para ver se essa mulher realmente era a mulher procurada. O que a polícia faz? A polícia acaba armando todo um esquema e pega um detetive e o disfarça de cliente, possível cliente da Aileen, e manda ele num desses bares para ver se ele encontra a Aileen. Na terceira tentativa, né, no terceiro bar que ele vai, ele acaba encontrando a Aileen e acaba ficando de olho nela para tentar se passar por cliente para ver se conseguiria arrancar alguma confissão. Quando ele percebe que a Aileen vai pro bar, ele vai, senta do lado dela e começa a conversar com ela, puxar assunto, até empurra um pouco de dinheiro para ver se ela entende que ele quer os serviços dela. E ela começa a chorar muito, dizer que ela estava muito chateada, que a amada dela tinha ido embora. E ele insiste muito em tentar arrancar alguma coisa, tentar saber o que aconteceu, saber sobre a vida dela. E acaba fazendo todo um escândalo, xingando, começa a ficar violenta. E aí o detetive percebe que é hora de chamar reforço. Do lado de fora desse bar tinha todo um esquema armado, todo um circo, com câmera escondida, gravando toda a entrada desse bar. Até no documentário, eu vou deixar o link na descrição de onde eu também pesquisei um pouco da história, mostra imagens reais do momento que ela sai desse bar com o detetive disfarçado e que ela é pega. O detetive, ele em nenhum momento ele sai do personagem, ele fica no personagem como se ele estivesse sendo preso junto com ela, né, no meio da confusão, dentro do carro da polícia, os dois são colocados no banco de trás e ele tenta ainda arrancar alguma coisa dela e ainda também no documentário mostra. Ele tenta arrancar alguma coisa e ela ainda diz assim, tu tá disfarçado querendo arrancar alguma coisa de mim. Ela meio que saca o que pode estar acontecendo naquele momento. Como a polícia ela não tem provas de que foi a Aileen que assassinou os homens, eles precisam de mais tempo para poder investigar melhor ela. Nesse meio tempo que ela está sob custódia, a polícia começa uma investigação. Eles vão até o hotel onde a Aileen está morando e começam a vasculhar tudo. Daí lá nesse hotel eles encontram a mala da Aileen, onde dentro dessa mala eles acham um recibo de um guarda-volumes. Eles vão até o guarda-volumes e lá no guarda-volumes eles têm outra surpresa. Eles encontram materiais, eles encontram vários objetos das vítimas. Por mais óbvio que seja a situação, eles não podiam prender ela por ter assassinado, porque eles não conseguem encontrar a arma do crime. Eles encontram os objetos das vítimas, mas eles não têm como incriminar ela, porque aquilo ali prova que ela esteve em algum momento com aqueles homens, mas não prova que ela os matou. Então a polícia tem uma ideia de chamar a Tyra até a delegacia para interrogar ela. E a Tyra, no interrogatório, ela fala que em um determinado momento a Aileen ela comentou ter atirado em um cara, mas não falou mais nada a respeito, e Tyra, por medo da Aileen, acaba não indo à polícia contar isso. Então a polícia usa isso contra a Tyra, né, e faz um acordo com ela que se ela concordar em entrar com eles nisso e tentar tirar dela a confissão, eles descartam ela como cúmplice. Então eles vão para um quarto de hotel com a Tyra, com todo um esquema armado, com telefone, né, com escuta nos telefones, e mandam um recado para a Aileen se passando por Tyra para que ela entre em contato. A Aileen ela começa a ligar para Tyra no hotel, mas toda a polícia estava envolvida escutando as ligações, né? E lá pela 10ª ligação que a Tyra consegue arrancar a verdade dela. Tyra disse que a polícia estava em cima dela, que estava ameaçando prender ela, e ela diz na ligação que ela não queria ser presa por algo que ela não fez. E a Aileen, como ela amava muito a Tyra, ela acaba dizendo daí na ligação que ela não ia deixar isso acontecer porque ela fez tudo sozinha. Então a polícia consegue a sua confissão nesse momento.
Em 14 de janeiro de 1992, Aileen foi ao julgamento acusada de matar o Richard Mallory. Na época, o Richard Mallory, ele tinha uma ficha criminal de 30 anos atrás por violência sexual, só que eles não conseguiram usar isso a favor da Aileen porque era um crime de muito tempo atrás. E também, ao mesmo tempo, não justificava ela ter assassinado os demais homens. Então, aquilo ali não serviu de muita ajuda para ela. Então, baseado em todas as provas, em todos os testemunhos, a Aileen acaba perdendo o julgamento. Mas o que a Aileen não esperava era quem entrasse pela porta do julgamento para servir de testemunha contra ela seria sua amada Tyra. Isso deixou ela muito abalada. Tyra diz que no momento que ela contou que tinha atirado num cara, naquele momento, ela não demonstrou nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento. E realmente a Aileen, ela nunca demonstrou nenhum sentimento pelos homens que ela matou. Ela disse que foi em legítima defesa, que todos agiram com violência, ela só se defendeu. Mas quando se mencionava sobre a família das vítimas, a Aileen, ela sempre se emocionava e sempre pedia desculpas, mas remorso pelas vítimas ela nunca teve. Na análise psicológica forense, foi declarado que ela era uma pessoa mentalmente doente, ela sofria de transtorno de personalidade, ela era antissocial e sua infância conturbada arruinou qualquer chance de normalidade na vida adulta. Foi constatado também que ela tinha pensamentos muito limitados, o que causava seu comportamento agressivo e possessivo. Foi declarado, inclusive, pelo psicólogo que se ela não tivesse tido esse destino, a Aileen, ela não teria uma vida muito longa. Ou ela teria se suicidado, ou ela teria causado algum dano a ela mesma nessas brigas que ela causava nos bares. A Aileen, ela nunca conheceu o amor, né? Ela foi uma pessoa que ela nunca conheceu o que era ser amada. Ela nunca teve o afeto dos pais, do pai e da mãe. Ela sempre teve uma infância muito abusiva e violenta. Claro, né, gente, que isso não justifica o que ela fez aos homens, né? Isso não justifica os assassinatos. Mas olhando pela análise psicológica que é feita em todo criminoso, foi constatado isso. No dia 27 de janeiro, a Aileen, ela foi condenada à morte na cadeira elétrica pelo assassinato de Richard Mallory. Depois ela teve mais 3 sentenças. Em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida, uma injeção letal foi administrada no braço direito de Aileen, que morreu às 9h45. Suas últimas palavras foram: "Eu voltarei". A sua história, ela rendeu o Oscar de melhor atriz para a atriz Charlize Theron em 2003 com o filme Monster. Eu vou deixar o link do filme que tem aqui no YouTube na descrição do vídeo para vocês verem, é muito bom. Só que eu acho que eles pecaram um pouco no filme porque eles não mostraram muito a fundo como foi a infância da Aileen, que tornou ela o Monster, né? Eles focam muito na vida adulta, né? Muito bom o filme, mas eles pecam muito nessa questão de não mostrar muito a infância. Eles mostram no início um pouco, assim, deixam a entender o que ela passou, mas não focam muito nisso. Em 2015, ela também foi interpretada no seriado American Horror Story, na temporada do Hotel Cecil. Inclusive, essa série, ela é muito boa, gente. Eles sempre colocam referências de histórias reais. E nessa temporada do Hotel Cecil, quem interpreta ela é a atriz Lily Rabe. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Me sigam nas redes sociais, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!